Você sabia que quando nós, professores, entendemos como o corpo da nossa aluna se desenvolve, as nossas aulas elas ficam muito mais eficazes? Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar 3 pontos essenciais que vão mudar a sua forma de como ensinar balé para uma criança. Quantas vezes vocês não já viram uma criança tentando fazer um plié? Aqui a gente chama de molinha, uma molinha. E o corpo dela parece que não está colaborando ali para fazer aquele movimento, ou se mesmo ela está tentando fazer um saltinho da mamãe, que a gente chama de saltinho da mamãe aqui o elevê. E aí imagina, ela também não está conseguindo porque ela não consegue manter o equilíbrio. O problema não é com a criança, gente. O problema é porque a gente não entende como o desenvolvimento corporal dela funciona. E quando não entendemos isso, nós acabamos criando aulas que vão contra a natureza do desenvolvimento infantil, entende? E em vez de a gente criar aulas que vá a favor dessa natureza do desenvolvimento infantil. A primeira coisa que você precisa entender é o que é que são movimentos motores e não motores no balé clássico. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, eu vou explicar para você e também dar alguns exemplos. Movimentos motores são aqueles movimentos que fazem a criança sair do lugar, se deslocar, como o pas-sur-vie, como o chassé, como o pas courri. Então, são movimentos que fazem a criança se deslocar, né? A criança, bailarino, bailarino. E movimentos não motores são aqueles movimentos, um exemplo maravilhoso. O plié é um movimento não motor. Agora, presta atenção numa coisa muito importante. Crianças pequenas ali, entre 2 a 4 anos, elas têm muito mais facilidade com movimentos motores, porque é natural da criança estar ali se movimentando, correr, conhecer o espaço. Então, se você começa a aula ali com o plié, a molinha, você está indo pelo lado mais difícil, porque é um movimento não motor. Né? Uma dica prática para você entender melhor. Quando você for iniciar a sua aula, depois que você fizer ali a reverência inicial, o que é que você pode estar fazendo? Você pode iniciar com aquecimento ali, atividades, movimentações locomotoras, fazendo com que a criança saia do lugar, fazendo com que a criança realmente se desloque. E assim, depois dessas atividades que você vai trabalhar esses movimentos locomotores, você vai partindo para o não motor, porque assim você vai perceber que o corpo da criança vai estar mais disponível para receber aquela movimentação. Agora eu vou te falar uma coisa maravilhosa, e eu digo mesmo que é ouro puro para o balé infantil, que é que todas as movimentações ali do balé, seja qual for o movimento, o passo, essa movimentação ela vai estar classificada ou no conduzido, ou no livre, ou no sustentado. E agora eu vou detalhar um pouquinho para vocês, e aí você até pode fazer uma tabelinha aí na sua casa e ir colocando as movimentações que você vai ensinar durante o ano e vai classificando elas. Essa aqui é uma movimentação, essa parte conduzida, essa parte é livre, essa parte é sustentada, e assim vai facilitar muito quando você for elaborar as suas aulas. O conduzido, ele, por exemplo, ele começa com um impulso inicial, mas o bailarino ele controla a trajetória daquele movimento, a finalização, a intensidade, ele controla isso. Um exemplo prático é a pirueta, o fouetté, você consegue visualizar isso, você consegue visualizar o controle, a fluidez, e isso é maravilhoso. Quando você consegue pegar esses movimentos e colocar nessa tabela, você vai ver, não tem como a sua aula ir contra a natureza lá daquele desenvolvimento do corpo da criança. O livre ele começa ali com um impulso do bailarino, mas depois ele segue sem controle ativo até terminar aquela movimentação. Um exemplo prático maravilhoso é o grand jeté. O grand jeté, o bailarino, ele salta, mesmo que ele fique ali raciocinando, eu vou direcionar para cá, não tem como, porque você saltou do chão, não tem como controlar mais aquilo. Então, saltou,
livre, e aí o que vai determinar aquele movimento é realmente a gravidade, é a força inicial que você vai colocar. Então esse movimento ele se classifica ali no livre. E tem o sustentado, que ele mantém ali a posição ou a movimentação apenas pela força muscular, sem aquele impulso inicial. Um exemplo prático dele seria o arabesque parado, seria o atitide, né, o equilíbrio ali, que é essa característica desse sustentado, ele vem exatamente desse que não vai deslocar, né, que não vai ter esse deslocamento, esse impulso inicial. Então, que ele realmente depende da força muscular do bailarino e do equilíbrio do bailarino também. Agora eu vou falar uma coisa essencial para você, que vai mudar realmente a sua forma de desenvolver a sua aula daqui para frente. Dentro da metodologia MDT, como é que a gente desenvolve isso? É muito importante que você entenda isso. Quando a gente vai ensinar para a criança, a gente precisa realmente trabalhar de forma isolada algumas movimentações, justamente porque se você for fazer com que a criança já saia coordenando os movimentos com aqueles passos mais complexos, ela não vai conseguir, justamente porque você não trabalhou aquele movimento de forma isolada, né? Então, dentro da metodologia, ao trabalhar essas movimentações, nós temos realmente um padrão. Sempre iniciar tudo de cima para baixo, porque é uma forma biológica, né? A gente nasce, a primeira coisa que a gente mexe é a cabeça, depois os ombros, braços, tronco e por último a gente fica em pé, né? Que vai mantendo o equilíbrio ali. Então, é mais fácil a sua aluna, seu aluno compreender a movimentação você seguindo esse padrão. Depois disso, você vai quebrando o movimento em partes, né? Como é que seria isso? Antes de fazer um plié, o que é que eu posso fazer quebrando esse movimento? Antes de fazer um élevé, antes de fazer... Você vai pegando essas movimentações e vai quebrando ela, realmente fazendo de forma isolada. E esse é um erro comum de verdade na maioria das aulas dos professores, que é justamente colocar movimentações mais complexas que precise de uma coordenação mais ampla, né? E aí a criança não vai conseguir, vai limitar tudo ali na sala, vai frustrar a criança e ela vai sair da aula e não vai voltar mais. Terceiro e último ponto, que é a consciência corporal no balé, que é aqui onde a mágica acontece. A criança ela precisa desenvolver o que eu chamo de corpo consciente, que ela vai saber onde está cada parte do corpo, ela vai saber como ele se move e como ele se relaciona com o espaço. No balé, isso é fundamental. Você vai pedir ali para uma criança de 2, 3 anos, 4 anos, alonga o pescoço, mostra o pescoço. E muitas vezes, quando ela vai fazer alguma movimentação, ela não sente. Ela não está sentindo o pescoço dela e você vai sair pedindo para ela mostrar o pescoço, né? Quando você vai pedir para uma criança, peça para uma aluna sua fazer um desenho do corpo dela. O que é que ela vai fazer? Ela vai fazer uma cabeça, uma linha, que é o corpo, o braço, né? 2 pauzinhos aqui e 2 embaixo. Justamente porque ela imagina aquilo, ela sente como se isso fosse uma coisa só, que não tivesse a parte de cima do braço, a parte de baixo, a mão, ela não sente isso ainda. Então você precisa ir desenvolvendo isso com atividades de dentro da sala de aula. Aí você joga ali para ela barriga para dentro, esconde a melancia. Mas antes, você precisa fazer com essa criança movimentações que façam com que ela entenda, que ela compreenda no corpo. Realmente, que ela sinta, aqui é minha barriga, aqui é meu pescoço, porque assim você vai conseguir pedir alguma coisa. Quando ela vai fazer a primeira posição, os pés felizes, ela saber, o meu pé aqui embaixo. Então, ela vai saber onde colocar cada coisa. E aí a gente usa essa nomenclatura lúdica, não é só porque é bonitinho, não. A gente usa toda essa nomenclatura lúdica aqui para crianças desde 2 a 6, 7 anos, justamente porque vai ser muito mais fácil ela compreender o movimento, né? Ela precisa compreender o movimento para que ela possa executar ele mais na frente. Agora uma dica prática aí para você.
Preste atenção, quando você for fazer a sua aula, ensinar um movimento, sempre trabalhe com uma imagem, né? Você vai ensinar a criança a fazer um elevê, um exemplo, o elevê, a gente chama de saltinho da mamãe. E aí eu levo uma imagem de um salto, um saltinho ali da mamãe. Isso vai fazer com que ela compreenda melhor aquele movimento. O salto da mamãe tem essa parte aqui, então preciso elevar o meu pé para que eu consiga fazer essa movimentação. Então vai ser muito mais fácil e mais eficaz. Sua aula ela vai direto ao ponto, porque a criança ela vai conseguir compreender e executar aquele movimento. Mas Mônica, como é que isso funciona na prática? Como é que eu posso colocar dentro da minha sala de aula durante o ano inteiro? Então, vou te explicar. Dentro da metodologia MDT, nós trabalhamos com um segmento padrão, né? E esse segmento é a reverência inicial, o aquecimento de socialização, conteúdo, alongamento e agradecimento final. Então, a gente isola bem aí a reverência inicial e o agradecimento final, e aí a gente deixa isso para um outro vídeo, porque eu preciso explicar bem direitinho. Mas pensa em relação ao início de fato da aula. A gente começa com movimentos motores, né? E esses movimentos motores que está ali dentro do aquecimento e socialização são movimentos que realmente requer mais deslocamento. E aí a gente está indo a favor da natureza, do corpo ali da criança, do desenvolvimento, né? E aí depois eu vou para o conteúdo do segmento. Lembra do segmento? São 5 passos. Então, aquecimento, movimentos motores, conteúdo. Aí a gente isola, né? Os movimentos ali não motores, aí a gente vai quebrando aqueles movimentos. Lembra que eu falei um pouquinho antes aqui no vídeo? Pois é, você vai quebrando os movimentos. Para mim, professora, eu preciso ensinar agora o skip. Eu vou no skip porque a gente quebra ele bem direitinho e você consegue lá no final do ano fazer com que sua aluna una toda essa movimentação. Eu estou ensinando de forma isolada, mas no final eu vou conseguir fazer com que ela coordene tudo e faça maravilhosamente bem, porque eu ensinei dessa forma que eu falei para vocês, de forma quebrada, né? Isolando ali os movimentos. Então, para fazer o skip, a criança precisa saber fazer primeiro o plié, porque ela vai precisar flexionar para saltar, impulso. E aí depois aí a gente já trabalha o passeio, a gente chama de 4. E aí a gente vai quebrando esse movimento para que só no final, até o passeio eu faço ali ele paradinho, para depois fazer com deslocamento, para depois colocar o salto, para depois colocar os braços. Então, tudo isso eu só vou fazer com que a criança una tudo e ela consiga coordenar esse movimento já mais e mais lá na frente, justamente porque você está quebrando. E aí, você trabalhando de forma isolada cada movimento, ela vai conseguir fazer esse movimento todinho no final, completo, de uma forma mais limpa. Você consegue compreender? E aí vem o alongamento. Nós passamos já pela reverência inicial, aquecimento, socialização, o conteúdo, que é a parte principal da aula, que é onde a gente vai trabalhar realmente os movimentos isolados, quebrando, para depois unir tudo, para trabalhar realmente essa coordenação da criança. E aí vai para o agradecimento final. E aí eu quero que vocês consigam visualizar como trabalhando dessa forma, seguindo esse padrão, você vai estar indo a favor da natureza. Você tem que levar isso aí para sempre, a favor da natureza, do desenvolvimento do corpo da criança, né? Então, vai trabalhando essa forma de parte por parte, que aí você vai ver como sua aluna, seu aluno vai aprender o balé de verdade. Então, gente, quando nós entendemos como se desenvolve o corpo da criança, tudo fica mais fácil. Eu quero que vocês lembrem sempre dos segmentos da aula, de isolar os movimentos, cada parte ali, para depois unir tudo. E também usem a linguagem lúdica, que vai fazer com que a criança entenda o que ela precisa fazer e que ela sinta isso no corpo dela. Presta atenção, não existe problema de aprendizagem.
Existe sim o problema do ensino. Então você precisa fazer com que seu ensino seja eficaz e assim as suas alunas, os seus alunos vão aprender realmente o balé da forma correta. E se vocês querem aprofundar mais ainda neste assunto e outros também, nós temos a formação de profs plenas e de profs plenos. E se você tem interesse, clica no link que está aqui na descrição, que aí você vai entrar na lista VIP, porque em breve nós vamos abrir a próxima turma. Então coloca aqui nos comentários qual a dica você vai aplicar primeiro lá na sua sala de aula, que eu estou curiosa para saber. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.